Ora, sejam bem-vindos para este vídeo. Portanto, hoje vamos ter aqui um vídeo bibliografia. Vamos ver aqui vários livros. Eu vou apresentar alguns livros importantes, livros novos que acabaram de sair, livros um pouco mais antigos e também autores portugueses. Vamos então ver alguns livros interessantes. Começamos com o livro de Pedro de Pazarate Correia, com o seu Manual de Geopolítica e Geoestratégia. Um livro muito interessante, importante também para o estudo da geopolítica. Depois temos José William Verstertini. José William Verstertini, com Nova Ordem, Imperialismo e Geopolítica Global. Um livro também importante. Temos outro livro também da geopolítica, com o título Geopolítica, Conceptualização Clássica, de Carlos Manuel Mendes Dias, o também bem conhecido Carlos Manuel Mendes Dias, que nos brinda aqui com o seu Geopolítica, Conceptualização Clássica. Depois temos o livro de Guilherme Fiuza, Passaporte 2030, o Sequestro Silencioso da Liberdade. Portanto, Guilherme Fiuza. De Paula Schmidt, Consenso, o Monopólio da Verdade e a Indústria da Obediência. Também outro livro muito interessante. Outro livro também importantíssimo, O Homem da Casa, um manual para construir um abrigo duradouro no mundo caindo aos pedaços, de C.R. Wiley. Um livro importante contra a feminização da sociedade. Não é? Hoje os homens, com todas essas ideologias que estão completamente enfeminizados, não é? Digamos assim. Este livro é um livro muito interessante sobre esse assunto, O Homem da Casa. Depois um clássico, Richard M. Weaver, As Ideias Têm Consequências, um clássico. Depois temos outro grande livro nesses tempos conturbados em que vemos toda a comunicação social a levar ao colo a Kamala Harris, não é? Então temos a perseguição a Trump, e depois do atentado que tivemos, não é? De um livro escrito de Alan Dershowitz, a perseguição a Trump. Depois temos Rumo ao Governo Mundial Totalitário, as grandes fundações comunistas, fabianas e nazistas. Heitor de Paula, um livro também muito interessante. Outro livro, Contra a Censura. Contra toda a censura, pequeno tratado sobre a liberdade de expressão, de Gustavo Malträs, que escreve um livro muito interessante, Contra toda a censura. Depois um livro que eu fiz agora a apresentação, O Problema Bill Gates, de Tim Schwab, podem ver no canal. As 12 Regras para um Portugal Mais Justo, de Gabriel Mita Ribeiro. E também o livro Uma Pequena História dos Estados Unidos, de James West Davidson. Portanto, vamos continuar. Outro livro que eu vou fazer a apresentação no canal, de John McWhorter, livro que saiu agora, Racismo Woke, Como uma Nova Religião está a Dividir a Sociedade. Um livro muito interessante sobre as navegações também. Navegações, os descobrimentos portugueses e a Renascença, de Mylène Newitt. Outro livro também muito interessante, NATO, da Guerra Fria à Ucrânia, uma história das alianças mais poderosas, de Stan Running. Agora outro livro de Nigel Cliff, A Última Cruzada, as viagens épicas de Vasco da Gama. Tudo isso são livros que saíram agora. Também as memórias da Segunda Guerra Mundial, de Winston Churchill. O livro que eu vou fazer também a apresentação no canal, Rússia versus Ucrânia, Nacionalismo versus Globalismo, de M. Jorge C. Castella. Heróis do Ultramar, de Nuno Castro, um livro também muito interessante. Outro livro, Tudo é Tabu, 100 casos da nova censura, de novas censuras, de Pedro Correia, também um livro muito interessante a ter em conta. O grande Gilles Kepel, francês, Holocausto, Israel, Gaza e a Guerra contra o Ocidente. Outro livro muito interessante também.
Depois temos o grande Atlas da Revolução Francesa. Eu achei muito interessante trazer aqui para a lista também. De Pierre-Yves Bempierre, Atlas da Revolução Francesa. Depois temos Henrique Ancieux, A História Mundial dos Impostos, da Antiguidade aos Nossos Dias. Também muito interessante. Depois outro livro muito interessante também, de Yasha Monk, A Armadilha Identitária, uma história das ideias e do poder na nossa era. Depois o Despertar da Eurásia, mais um grande trabalho, Despertar da Eurásia, de Bruno Maçãs. Depois Michel Bublé, Uma História do Presente, O Melhor e o Pior dos Mundos. Depois outro livro também interessante, O que é Justiça, Filosofia e Valores, de André Santos Campos. Está um bocadinho de calor, peço desculpa aos meus amigos, que eu não posso ter a ventoinha ligada, senão vai perturbar o áudio do vídeo. Depois de A.C. Grayling, Uma História da Filosofia, um calhamaço assim deste tamanho, muito interessante, Uma História da Filosofia. Depois de Roberto Calasso, o livro chama-se Capa, de Kafka, escrito pelo centenário da morte de Frank Kafka, também muito interessante. Depois outro livro do General de Gaulle, tem mesmo o título, De Gaulle, de Eric Russell, muito interessante também. Depois outro livro também muito interessante, de Quentin Skinner, As Fundações do Pensamento Político Moderno, volume 1 e volume 2. Depois temos o livro de John Darwin, A Ascensão e Queda dos Impérios Globais, muito interessante. Outro livro de Maria do Céu, Patrão Neves e do Miguel Rico, Psicologia Ética Aplicada. Um livro de José Pedro Suquete, que escreveu Populismos cá dentro e lá fora, aqui com Os Identitários, também muito interessante este livro. Outro livro de Rogério Alves, Acuso, A Parcialidade da Justiça e a Impunidade de que goza, também muito interessante. Outro livro a ter em conta de história, Europa Medieval, de Chris Wickman. Agora outro grande livro de história também, História de Portugal, das origens às revoluções liberais. Meus amigos, é um calhamaço assim deste tamanho. De A.H. de Oliveira Marques, um historiador bem conhecido e que nos brinda da história de Portugal, das origens até as revoluções liberais. Vai só até o século XIX, meus amigos. Depois temos o livro bem conhecido, Solidão de Israel, que eu escolhi, não que eu gosto muito do autor, não é? Bernard-Henri Lévy, que é um comentarista e político francês, um pouco globalista, mas aqui faz uma defesa de Israel e eu achei muito interessante o trabalho, Solidão de Israel. Depois temos o livro Porque Falham as Nações, As Origens do Poder, da Prosperidade e da Pobreza, de Darwin Asemlo e James A. Robinson, um livro também a ter em conta. O Último Testamento, Tu és o Próximo Messias, o último livro de Gustavo Santos. Depois temos Rodrigo Pereira Coutinho, Abril pelas Direitas, e de Paulo Jorge Teixeira, um livro que eu já tive para fazer a apresentação aqui no canal, não tive tempo, não consegui, meus amigos, mas fica aqui também a promessa, Rodrigo Pereira Coutinho, Paulo Jorge Teixeira, Abril pelas Direitas. Ora, vamos continuar. Vamos agora ver autores portugueses. Referências de autores, escritores, conservadores portugueses, comentaristas e articulistas também. Temos, então, primeiro, os autores direita, centrista, moderado e liberal. Temos João Pereira Coutinho, com o seu famoso livro Conservadorismo. Aqui já vamos ter aqui também clássicos. De 2014, esse livro muito conhecido de João Pereira Coutinho, livro Conservadorismo. Depois temos o bem conhecido autor João Brás, com dois grandes livros aqui, Os Democratas que Destruíram a Democracia e o seu último livro, Textos sem Assaio. Temos o livro que eu fiz a apresentação no canal, podem ver, Introdução ao Conservadorismo, de Miguel Morgado. Outro autor interessante, Bagão Félix, que também tem aqui contribuição no livro Identidade e Família, um dos autores do conservadorismo do livro. Temos depois vários livros do professor João Carlos Espada também, podem procurar, que é um autor que eu achei interessante aqui, na referência aos autores portugueses.
Paulo Otero também tem contribuição no livro Identidade e Família e que escreve um livro muito interessante, podem ir ao canal ver, Identidade, a Democracia Totalitária, desculpe, Democracia Totalitária. Depois temos Ideias Sem Centro, um livro também muito interessante, Ideias Sem Centro, de Alexandre Franco de Sá. Depois temos António Araújo, Da Direita à Esquerda, que é um historiador, também um livro muito interessante. Passamos agora a outros autores um pouco mais conservadores. Temos aqui Manuel Jorge Cardoso Castela, com o seu livro, tanto que eu já ainda há bocado citei, não é? A Rússia e a Ucrânia, Nacionalismo vs Globalismo, que livro que eu vou fazer aqui a apresentação no canal. Depois temos os livros bem conhecidos de Jaime Nogueira Pinto, tem vários trabalhos, meus amigos, não preciso aqui de apresentar, portanto é um autor, uma referência nacional. Depois outra referência nacional, também o professor António Sousa Lara, com vários livros e manuais de ciência política também, e alguns vídeos no YouTube. Depois temos Carlos Maria Bobone, também outro autor interessante que escreve o livro Monarquia. Temos o professor Gabriel Mita Ribeira, do Chega, com o livro Um Século de Escombros, podem ir ao canal ver o resumo do livro. E temos 12 regras para um Portugal mais justo, que eu vou fazer também a apresentação. Depois temos o historiador Rui Ramos, com uma história de Portugal, dirigido por José Matoso. Vamos continuar. Temos alguns escritores, comentadores, bloggers e youtubers e articulistas. Temos a Maria Helena Costa, vários livros sobre a apologética, defesa da família e das crianças. É muito importante esta autora para combater a ideologia de género, tem vários trabalhos, portanto eu aconselho a leitura dos livros da Maria Helena Costa. Depois temos articulista e presidente do Instituto Trazeno, Manuel Nunes Silva, portanto, que é o presidente do Instituto Trazeno, e que tem alguns artigos muito interessantes também no Observador e que recomendo também a leitura. Temos depois Ricardo Marchi, o estudo da direita radical e vários livros sobre a direita radical e as direitas em Portugal também. Um estudioso sobre este assunto que eu também aqui no canal recomendo. Depois temos alguns outros, José Pedro Suquete, também Populismo afora e cadente, já tínhamos visto ainda há bocado o livro Identidade. Temos em termos de ciência política, vamos agora a ciência política, autores portugueses, Jorge Miranda, constitucionalista, cursos de ciência política, livros que eu recomendo. Temos Adriano Moreira, também outros livros que eu recomendo sobre ciência política, tem uma vasta bibliografia, recomendo este autor, Adriano Moreira. Depois temos João Cardoso Rosa, também historiador de filosofia política, que também tem uns trabalhos muito interessantes. Temos depois António Marcos Bessa, com Introdução à Política. Diogo Freitas do Amaral, também, que tem a História do Pensamento Político Ocidental e também História das Ideias Políticas, Apontamentos 1 e o 2. António José Fernandes, também Introdução à Ciência Política, Técnica, Métodos e Temáticas, que é uma obra muito importante. Agora vamos a autores da ciência política clássicos, autores estrangeiros, quase todos franceses, mas de importância fulcral também. Temos Jean-Jacques Chevalier, que é uma referência na ciência política para quem estuda ciência política, com as grandes obras políticas de Maquiavel aos nossos dias, Jean-Jacques Chevalier. Depois temos Marcel Prelot, podem ir ao canal ver os vídeos todos que eu fiz sobre História das Ideias Políticas, volume 1 e volume 2. Depois temos Paul Janet, História da Ciência Política, Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale. História da Ciência Política com as suas aproximações com a moral. Depois temos Albert Thibaudet, Les idées politiques de la France, as ideias políticas da França. Georges Bourdeau, Traité des sciences politiques, Tratado das Ciências Políticas. Émile Brérier, Histoire de la philosophie politique, História da Filosofia Política. René Raymond, Les droites en France, o livro muito conhecido de René Raymond, As direitas em França, com a direita orleanista, bonapartista e legitimista. Depois temos Maurice Duvergier, outro grande cientista político, que escreve os regimes políticos em França. Depois temos História das Ideias Políticas de Jean Touchard, outro grande, portanto, historiador da ciência das ideias políticas. E depois temos o historiador francês da Contra-Revolução, que eu também já fiz no canal, podem ver, a Contra-Revolução, Origem, História e Posteridade, Jean Touchard.
aqui já está. Dentro da geoestratégia e geopolítica, temos então George Mearsheimer com realismo ofensivo, da escola realista, um livro muito importante também. Depois temos George F. Kennan com The Farful Alliance, Aliança França-Rússia, também é um livro muito importante. Temos A Nova Ordem Mundial de Henry Kissinger, também outro considerado geopolítico importante norte-americano. George Friedman também, The Next 100 Years, A Forest from the 20th Century, que é também um livro importantíssimo. Este George Friedman é o teórico de Stanford, consultor e conselheiro da CIA, enfim, um neocon, mas é importante também a leitura deste geopolítico e geoestratega. Depois temos John Alford Mackinder, referência absoluta na geopolítica, com a teoria do Heartland e tem uma vasta biografia. Outro cientista político importantíssimo, Nicholas G. Spikeman, com a teoria do Rimland também, com uma vasta biografia também. Alain Menck, A Mundialização Feliz, um francês também importante na geopolítica. Marshall McLuhan, com a Aldeia Global, também um livro muito importante. Depois o John Alford Mackinder outra vez, o livro da geopolítica da história. Depois temos Samuel Huntington com O Choque das Civilizações, dispensa qualquer apresentação. Francis Fukuyama com O Fim da História e O Último Homem e Identidade, também dois livros muito interessantes. E por fim, na geopolítica também, Zbigniew Brzezinski com O Grande Xadrez, também é um livro importantíssimo. Agora, mais livros. Agora, livros franceses para acabar o vídeo, meus amigos. Temos o último livro de Michel Duverger, aquele que escreve A Fábrica dos Cretinos Digitais e que aqui nos brinda com Faites-les lire, façam-os ler. Mais um tomo também a defender que as crianças têm que ler e têm que deixar de andar ali horas e horas nos telemóveis. Já tinha tido um muito bom livro com A Fábrica dos Cretinos Digitais, que eu aconselho também a leitura e está no canal, podem ir ver o livro. Depois, A Guerra da Energia, La Guerre de l'Énergie, au cœur du nouveau conflit mondial, no coração do novo conflito mundial, de Fabien Bouclet, também é um livro muito interessante. Outro livro de Sylvain Baron, importantíssimo, Révolte, Essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France, ensaio sobre a legitimidade e a planificação da insurreição popular em França. Depois, outro livro interessantíssimo de Christine Couton, estou a andar depressa para ser mais rápido. Christine Couton, Tous vaccinés, tous protégés, todos vacinados, todos protegidos. Uma ironia aquilo que se passou em 2020. Depois outro livro interessantíssimo de Florac Saint-Séran, Educação Minimum, Arme d'instruction massive, muito interessante. Educação mínima, arma de instrução massiva, em vez de ser de destruição massiva, de instrução massiva. Depois temos Alexandre Henrion-Code, que nos brinda com o livro Les Apprentis Sorciers, Tout ce qu'on vous a caché sur l'ARN messager, os aprendizes feiticeiros, tudo aquilo que vos esconderam sobre o ARN mensageiro das picas, não posso aqui dizer o nome. Depois outro livro também muito interessante sobre as alterações climáticas, um manual que desmistifica tudo isso. Christian Gérondeau, que escreve Le Climat par les chiffres. Esse livro é referência em França, meus amigos. Vou fazer a tradução. O Clima pelos números, Le Climat par les chiffres. Christian Gérondeau. Outro livro de Ludovic Malot, Le Suicide monétaire. La seule monnaie véritable et honnête est l'or physique. O suicídio monetário, a única moeda verdadeira e honesta é o ouro físico, nos diz Ludovic Malot. Depois de Pierre Le Vigan. Pierre Le Vigan é um autor muito importante em França que escreve Les démons de la desconstruction, os demónios da desconstrução. Este livro está a ser muito analisado em alguns canais como a TV Liberté, como alguns canais importantes em França de reinformação. Eu vou repetir o título. Os Demónios da Desconstrução, de Pierre Le Vigan, Le Démon de la Desconstruction. Faz um historial da segunda parte do século XX sobre todas as escolas, a escola de Frankfurt, a French Theory, todos os desconstrucionistas e os autores e as autoras americanas do wokismo. Faz uma retrospectiva de toda essa ideologia da extrema-esquerda que tem destruído a identidade ocidental. Depois, Dans la tête de l'oncle Sam,
de Sergei Kolinskino, Na Cabeça do Uncle Sam. Uncle Sam é o Joe Biden. No livro tem mesmo a fotografia do Joe Biden e o livro Na Cabeça do Uncle Sam, dans la tête de l'Oncle Sam. Uma crítica muito grande a este presidente democrata que agora desistiu, não é? Depois, do mesmo autor, Sergei Kolinskio, também Les Brics, Nouveau Maître du Monde. Os BRIC, Novos Mestres do Mundo. Depois, outro livro de Axel Tisserand, com D, no fim. Comment dissoudre la France dans l'Europe. Como dissolver a França na Europa. Este livro, o Emmanuel Macron devia ler este livro. É um livro dedicado a ele. Depois, do professor Christian Perron, que tem sido um professor, um lutador, juntamente com o professor Didier Raoult, contra aquilo que se passou em 2020, também não vou estar agora aqui a dizer, com o livro Le Réveil 4 ans après, o despertar 4 anos depois, ou seja, um balanço de tudo o que aconteceu já com o recuo que nós temos agora. Depois de Aldo Sterron, Les Nouvelles Religions, atenção a esse Aldo Sterron, que é um dos melhores youtubers franceses, meus amigos. Aqui posso-vos dizer em primeira mão, tem um nível de conhecimento pouco visto em todo o YouTube. E tem aqui um livro fantástico, Les Nouvelles Religions, As Novas Religiões. Depois de Marc Roussette com Notre Faux Ami l'Amérique, Nosso Falso Amigo América. E pronto, chegamos ao fim, meus amigos. Espero que tenham gostado. Isto é apenas um vídeo pequeno sobre novos livros. Há muito mais. Eu vou tentar fazer isso pelo menos uma vez ou duas por mês, sempre atualizando os meus amigos dos livros todos que têm estado a sair, meus amigos, tanto aqui em Portugal como em França, como lá fora. E pronto, mais uma vez, um abraço e até a próxima.